Olá, seja bem-vindo a esta videoaula que nós iremos tratar sobre a escrita da Libras. Nós descobriremos que é possível escrever a Libras por meio de seus parâmetros, ou os componentes linguísticos, os componentes gramaticais da língua brasileira de sinais. Os parâmetros da Libras são, no total, 5 componentes linguísticos. Eu vou tentar dar um zoom aqui sem entrar neles, só para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui nós temos a configuração de mão. O segundo componente é a locação, ou ponto de articulação, também conhecido como ponto de articulação. Terceiro, temos o movimento. O quarto trata-se da orientação da palma, também conhecido como orientação da mão. E por fim, o quinto componente gramatical são as expressões não manuais, ou expressões faciais e corporais. Veremos então que por meio desses 5 parâmetros é possível entendermos melhor a construção da grafia da língua brasileira de sinais. E nós utilizaremos em toda essa aula o sistema chamado Sign Wiring. Ele é um sistema que foi criado por Vernon Sutton em 1974, foi amplamente difundido. Hoje existe mais de 60 países que utilizam o sistema Sutton Sign Wiring, e aqui no Brasil, não é por menos, a comunidade surda brasileira utiliza muito esse sistema de escrita. Eu até falo utiliza muito esse sistema de escrita porque aqui no Brasil nós também temos outros sistemas de escritas, que inclusive foram criados por autores, pesquisadores brasileiros. Mas não irei entrar nesse mérito, irei apenas abordar sobre o sistema da Sutton, da autora Sutton, que é o que nós chamamos de Sutton Sign Wiring. Nós já visualizamos aqui algumas grafias, algumas escritas no lado, né? Em cada um desses balãozinhos aqui temos o correspondente na Libras. Então, configuração de mão aqui do lado direito, temos a escrita do sinal para configuração de mão. Tá aqui do mesmo jeito, é a locação, ponto de articulação. Temos aqui a grafia, a escrita, movimento, orientação da palma. Vocês podem visualizar. Eu fiz questão de colocar a escrita de cada um dos parâmetros em Libras. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre a configuração de mão. Então, como que aprender a questão da configuração de mão vai nos ajudar a entender a escrita da Libras. Então vamos visualizar agora. Irei usar em nossa aula aqui o exemplo do sinal cor. Aqui do lado direito, na parte de cima, poderemos visualizar a gravura nesse desenho aqui, que é a representação de um líder da comunidade surda maranhense e carioca, que é o Telasco Pereira Filho. E eu utilizei essa gravura do livro em Libras, recentemente publicado, que é A Lenda e as Histórias de Ana Jansen. Então nesse livro tem essa gravura, eu fiz um recorte, fiz aqui a referência desse livro, né? E aqui nós temos o querido e saudoso Telasco fazendo o sinal de cor. E logo aqui embaixo nós temos a grafia, a escrita desse sinal cor. Então aqui já visualizamos como é que foi feito a grafia, e agora vamos descobrir por que foi feito a grafia, a escrita de cor dessa forma. E é claro, utilizando os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro, configuração. Por isso que aqui na seta mostra que a configuração bem ampliada. Então, essa aqui é a configuração que representa a mão, que a gente pode ver aqui do desenho do Telasco, que ele está com a mão espalmada. Podem ver no desenho aqui, fica fácil de entender olhando o desenho e vendo a representação então da mão aqui do desenho sendo representado na escrita. Então ela faz
remete muito bem aos dedos, né? Dá para ver que é parecido com o desenho, deixar bem claro que a escrita, o sistema Sainoari não é um desenho, ela é uma escrita, ela é uma representação gráfica perfeita da língua de sinais, da Libras, e nós vamos ver por quê. A definição de configuração de mão é definida aqui por Carneiro, um autor, Fernando Henrique Fogaça Carneiro. Ele coloca em seu livro, um dos seus livros, uma das suas obras, suas publicações, o livro de escrita de sinais, elementos da escrita de sinais. Ele coloca que é o formato que as mãos e os dedos assumem na composição de um morfema em língua de sinais. Como eu falei antes, na língua portuguesa nós temos as palavras, e o que seria correspondente na língua de sinais, na Libras, é os sinais ou morfemas. Então todos os morfemas produzidos na língua de sinais, ela tem uma configuração de mão. Não necessariamente que vai haver configuração de mão, porque nas línguas de sinais, na Libras, é possível expressar sentido através mesmo de expressões não manuais. Mas, de fato, os formatos das mãos, né, a configuração de mão, ela é a base para se compor, fazer a composição de um morfema, de um sinal. E de acordo com a criadora do sistema de sinais, que eu mencionei, que é o sistema Sainoari, que nós iríamos usar, que foi a Verwin Sutton, que ela inclusive ela continua viva. Ela mora na Califórnia, nos Estados Unidos, e continua num trabalho árduo para promover e difundir a escrita de sinais em todo o mundo. De acordo com Sutton, o sistema Sainoari ele é organizado, dividido em 10 grupos, e cada grupo ele é representado pelos números em ASL de 1 a 10. A ASL é a língua de sinais americana. Então faz um pouquinho de diferença aqui do Brasil, porque a Libras e a ASL são línguas completamente diferentes, e nós iremos observar nesse exemplo aqui que ela coloca, que é o que eu coloquei, né, que a mão espalmada representa o número 5, certo? Então aqui nós aprendemos sobre a configuração de mão e vimos no exemplo de cor essa configuração de mão utilizada aqui, ok? O próximo parâmetro que nós iremos utilizar como exemplo é locação. A locação, ou o local onde se inicia o sinal, a sinalização, é de frente à boca. Então esse círculo aqui ele representa a cabeça, e esse pequeno traço aqui ele representa a boca. A locação é de fato um parâmetro muito importante para nós entendermos onde parte o sinal, até porque dependendo de onde inicia o sinal pode modificar o sentido. Conforme a definição feita por Felipe e Monteiro em 2007, a locação ou ponto de articulação, ela indica onde o sinal pode ser realizado, e ele é delimitado pela extensão máxima dos braços do emissor e ocorre tocando em alguma parte do corpo ou no espaço neutro, que é a região do meio do corpo até a cabeça ou para frente do emissor. Ou seja, esse espaço neutro comentado aqui pelas autoras é a parte que fica na nossa frente, onde nós sinalizamos, onde fica uma boa parte dos sinais que nós realizamos fica nesse espaço neutro. Não é o caso do exemplo aqui mencionado que eu usei de cor, ele não fica no espaço neutro, ele fica à frente da boca. Então ele tem uma locação, um ponto específico. Por isso que é necessário na escrita da Libras mostrar onde é feito, onde parte esse sinal. Por exemplo, se eu não tivesse escrevido, no caso, se a grafia não utilizasse esse componente que representa a locação, que representa a boca,
eu não entenderia aonde que eu iria começar esse sinal. Então eu poderia talvez fazer o sinal na frente, na minha própria frente, ou seja, no espaço neutro. E se eu fizesse isso, ele não iria produzir o sentido que eu queria mostrar, que é o sinal de cor. Se eu fizer essa sinalização, ele não vai significar cor, ele não vai constituir essa palavra. Então, por isso a importância da locação. É importante também nós vermos o movimento, como é que é feito esse movimento ao realizar o sinal cor. Então, esse é o terceiro parâmetro, que é o movimento. O movimento, ele não é feito com as mãos, ele é um movimento com os dedos. E na língua de sinais há muitos elementos que relacionam ao movimento, muitos elementos mesmo, muitas setas. E nesse caso nós temos aqui destacado o grafema, e nós utilizamos o termo grafema, que vai representar o movimento dos dedos, porque quando nós sinalizamos o sinal cor, nós fazemos um movimento com todos os dedos, e ele faz um movimento tanto de flexão como de extensão dos dedos, e isso de forma alternada. E esse símbolo, ou grafema que nós estamos visualizando, ele representa exatamente esse tipo de movimento. A definição de movimento, segundo as autoras, ainda continuamos falando sobre as autoras Felipe e Monteiro, elas especificam, conceituam que alguns sinais eles podem ser estáticos em um local e outros sinais contêm algum tipo de movimento. Então, dessa forma, podemos entender que o parâmetro de movimento refere-se ao modo como as mãos se movimentam e, claro, falando também dos dedos, que é o que nós estamos usando aqui o exemplo, né? Então, pode ser o movimento linear, movimento da forma da seta arqueada, circular, ela pode ser simultânea, alternada, com ambas as mãos ou não. E isso falando só dos movimentos da mão. Aqui elas não falaram do movimento dos dedos que nós estamos usando, porque há vários tipos também de movimento dos dedos. E é o que eu usei aqui o exemplo para o sinal de cor. Temos também a orientação da palma. É importante esse componente linguístico, esse parâmetro, porque se a minha palma, quando ela é branca, como nós estamos visualizando aqui, significa que na minha perspectiva de sinalizador, de quem está escrevendo, eu estou vendo a minha palma. Se essa palma ela fosse pintada de preto, ela representaria não a palma, representaria o dorso. Aí eu teria que mudar o sentido. Eu na minha perspectiva de sinalizador, eu estaria vendo o meu dorso. E aí mudaria completamente o significado do sinal. Ele não teria mais o mesmo significado. Ou seja, nós estamos falando já a parte de semântica. Ela não iria produzir o sentido. E a definição da orientação da palma, ou também conhecido como orientação da mão, é feita por Felipe Monteiro ainda, quando elas dizem que o plano em direção ao qual a palma da mão é orientada, em alguns sinais tem a mesma configuração. Então elas estão dando um exemplo aqui que o mesmo ponto de articulação pode ter o mesmo ponto de articulação, o mesmo movimento, mas o que vai diferir, vai dar a diferença, o que difere é apenas na orientação da mão, na orientação da palma. Então é importante perceber como a modificação de um único parâmetro pode alterar completamente o significado do sinal. Então é o que eu estava explicando nesse exemplo aqui de cor. Se nós virássemos as nossas mãos e em vez de ver a palma, ficássemos vendo o dorso, já não iria mais ter o mesmo sentido. Então esse parâmetro ele é muito importante, ela tem que ser observado quando se compõe o sinal. E nós temos alguns exemplos aqui. Os exemplos foi tirado de Barreto e Barreto, 2015, na página 123. É o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Ele é o livro base para quem deseja aprender a escrita de sinais. Então nós temos exemplos aqui da mão espalmada
E aqui a gente vê o exemplo dela branca. Mais abaixo a gente vê ela toda preta, que na verdade não é preta, né? Tá com a cor azul. Mas quando nós estamos escrevendo, normalmente a gente vai pintar ela preta. Na verdade ela é toda preenchida, né? Independente da cor, preta ou azul, como é o caso aqui, ela fica toda preenchida. E agora na outra imagem abaixo a gente vê que é uma parte está preenchida e a outra está branca, não está preenchida. Isso significa que é a orientação da palma. Então, se ela estiver branca, significa que na minha perspectiva de sinalizante, de quem está escrevendo, na minha perspectiva que estou escrevendo a minha sinalização, se ela estiver branca, significa que eu estou vendo a palma da minha mão. Mas se ela estiver toda preenchida, como o segundo aqui, significa que eu estou vendo o dorso. E se ela tiver uma metade branca e outra metade preta ou preenchida, significa que eu estou com a minha mão de lado. Ela está ao lado. Ela não está então nem na minha frente, nem estou vendo nem a palma nem o dorso, ela está de lado. E isso é muito importante, principalmente para a escrita de sinais, que ela faz um registro fidedigno da sinalização. Então esse aqui foi o quarto parâmetro, orientação da palma. E o último parâmetro, que são as expressões não manuais, também são muito importantes, como nós vamos observar aqui, só que para mostrar a expressão não manual, eu tive que modificar aquele grafema que eu registrei. Lembro que o sinal de cor, eu não coloquei esses detalhes aqui, que eu estou colocando a seta. Não tinha essa seta com essas duas hastes, né? A seta que chamamos de dupla vazada, e também não tinha essas hastes aqui, ó, dentro da cabeça. Isso porque eu queria mostrar a expressão não manual, que naquela outra grafia de cor não tinha essas expressões não manuais. Porque na escrita, no caso de cor, ela pode ter uma expressão não manual dependendo do contexto. Nesse contexto aqui, eu estaria utilizando em uma interrogação, porque na interrogação em língua de sinais, na Libras, as interrogações ou os pronomes interrogativos, eles são usados sempre no final da frase e sempre com expressões faciais ou expressões não manuais, corporais. Nesse caso aqui é uma expressão interrogativa junto na frase, ela teria que também vir acompanhada com um pronome interrogativo, mas na frase, como elas se juntam, ela faz uma junção, a gente poderia estar usando os dois. Então o sinal de cor já sendo incorporado a expressão não manual para uma pergunta. Eu poderia usar então: qual a sua cor? Qual a sua cor preferida? Então, no final dessa frase, eu poderia usar a cor e qual, as duas sendo incorporadas com a interrogação. Então, aqui tem um significado. Essas duas artes aqui na cabeça, dentro da cabeça, na verdade seriam quatro, né? Duas artes do lado direito e duas artes no lado esquerdo. Então elas representam as sobrancelhas, e ela representa que as sobrancelhas estão para baixo. E aquela seta acima da cabeça, que nós visualizamos aqui, uma seta dupla, ela representa que a cabeça está inclinada para cima. Certo? Então isso aqui significa que está uma forma interrogativa. A definição, de acordo com Felipe Monteiro, é que as expressões, os componentes não manuais, elas incluem o uso de expressões faciais, linguagem corporal, movimentos da cabeça, olhares e etc. Então, basicamente é o que eu havia mencionado antes. Nós temos alguns exemplos para destacar sobre o que eu falei sobre as sobrancelhas e o movimento da cabeça. Então, sobre as sobrancelhas, cada sobrancelha é representada por um par de linhas curtas, viradas para baixo ou para cima, conforme a expressão facial desejada. Então, a gente pode colocar essas linhas, né, essas hastes, em várias posições, para representar como a sobrancelha ela está se comportando diante da expressão facial. E o movimento da cabeça
é quando a cabeça se move para cima ou para baixo, utilizando pequenas setas duplas sobre o círculo, ou seja, a cabeça, né, que é aquela grafema que eu coloquei, que representa ou está indicando o movimento correspondente. Então é como nós vimos aqui. As duas setas aqui, ela representa que a cabeça está inclinada. Se fosse apenas uma arte, só uma arte aqui no meio, então significaria que a cabeça não estaria para cima, ela estaria para frente. Então tem vários detalhes que compõem o que o movimento da cabeça quer dizer, o que ela significa. E aqui nós concluímos essa aula introdutória sobre escrever a Libra por meio dos parâmetros. E à medida que a gente vai treinando, vai escrevendo, fica mais evidente e mais fácil de entender todo esse processo. Espero que essa aula tenha sido útil e na próxima aula nós iremos praticar com atividades. Muito obrigado pela atenção e vamos continuar os nossos estudos.